Bom dia, meus amores. Aqui é a tia Dani. A tia preparou um resumão de português para nossa revisãozinha. Nesse resumão, nós vamos abordar os sinais de pontuação, tipos de frases, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, o que foi o que nós estudamos. Vamos com os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação têm a função de organizar a escrita. Nós vamos revê-los alguns novamente. Ponto final. Ele indica final de frase com sentido completo. Exemplo: cheguei da escola com fome. Se você perceber, no final dessa frase temos o ponto final. Ponto de interrogação. Indica uma pergunta. Exemplo: quando essa pandemia vai acabar? No final da frase, nós temos o ponto de interrogação, que indica uma pergunta que você vai fazer. Terceiro, ponto de exclamação. Indica espanto, surpresa, admiração. Exemplo: oba, papai fez brigadeiro. Indica que uma surpresa, que papai fez brigadeiro. O ponto de exclamação indica surpresa. Vírgula. Ela tem 5 casos específicos. Primeiro, ela separa palavras ou expressões numa enumeração. Exemplo: nossa amiga Laisla foi à livraria e comprou lápis, borracha, apontador e corretivo. Olhem como a vírgula está separando a palavra lápis, borracha, para indicar o material que ela comprou na livraria. E uma observaçãozinha: não se coloca vírgula antes da letrinha E, esse antes I corretivo, não se coloca vírgula. Segundo apontamento, chamamento. Exemplo: Beatriz, você pode me ajudar? Lembre-se aí que a vírgula fica depois do nome da pessoa que está sendo chamada. No caso, a Beatriz. Terceiro, local e data. Exemplo: Fortaleza, 1º de maio de 2020. A vírgula ficou depois da cidade em que nós moramos, no caso, Fortaleza. Exemplo 4, endereço. Exemplo: Rua Raimundo Braz, número 184, que é o endereço da nossa escola. A vírgula fica logo antes de Braz, Raimundo Braz. E ela separa o nome da rua do número. Explicação. Exemplo: em 12 de outubro, Dia das Crianças, os alunos visitarão um museu. É dando uma explicação que no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, a data, os alunos visitarão um museu. Continuando, 2 pontos. Introduzem a fala de alguém. Exemplo: eu estava orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Então, ele gritou. Então, esses 2 pontos, ele vai indicar que uma pessoa vai falar. Outra situação, numa explicação também usamos os 2 pontos. Estas são minhas cores preferidas: amarelo, vermelho e azul. Os 2 pontos indicam quais são as cores preferidas: amarelo, vermelho e azul. E diante de uma citação, Dom Pedro declarou: se é para o bem da nação, diga ao povo que fico. Uma citação de Dom Pedro, porque foi ele que falou. Dom Pedro que falou. Travessão. Introduz a fala de alguém e separa a fala do personagem. Primeiro exemplo: tu vens de outro planeta? O segundo exemplo, que separa a fala do personagem: sim, falei modestamente. Agora nós vamos falar dos tipos de frases. Os sinais de pontuação são importantes na organização dos diferentes tipos de frases. São vários tipos. O primeiro é a frase afirmativa, é aquela que afirma alguma coisa. Exemplo: a pandemia vai passar, se Deus quiser. Frase negativa, é aquela que nega alguma coisa. Exemplo: não estou com fome. Nas frases negativas, geralmente aparece a palavra não. Frase interrogativa é aquela que indica uma pergunta: quem me ligou? Na frase exclamativa, ela indica alegria, admiração e espanto. Exemplo: que susto! Uma barata! Então, indica que a pessoa levou um susto e está espantada. Nunca deixe esquecer de usar os sinais de pontuação que vocês estudaram, viu? Frase imperativa. Indicam a ordem ou um pedido. Exemplo: fique em casa. Exemplo 2. Por favor, me espere na saída. Esses são os tipos de frases. Agora nós vamos para os sinônimos e antônimos. O que são os sinônimos?
Como nós já vimos, são aquelas palavras com significado semelhante. Rápido, veloz, feliz e alegre. São aquelas palavras que os significados são parecidos. Já os antônimos são as palavras com significado oposto, contrário. Perto, longe, pesado, leve, gordo, magro, como nós já vimos. Homônimos e parônimos. Primeiro nós vamos estudar os homônimos, que têm a mesma pronúncia e a mesma grafia, mas os significados e origens são diferentes. Na primeira frase nós temos, esta mala é bem leve. Vocês se observarem, o leve está em negrito, e esse leve é um adjetivo. Já na segunda frase, leve meu casaco, por favor. Na palavra leve, esse leve já tem outro significado, é um verbo. No segundo exemplo, o homônimo pode ter a mesma pronúncia, mas a grafia é diferente. Você colocou acento na letra I, esse acento com a letra C é um sinal gráfico. Exemplo 2. Este acento é preferencial. Esse acento com 2 S é um lugar de sentar-se. Continuando. O homônimo também pode ter a mesma grafia, mas a pronúncia é diferente. Exemplo. Você quer colher ou garfo? Essa colher se refere a utensílio. No 2, Duda vai colher maçãs. Esse colher é um verbo. Parônimos. Os parônimos têm grafia e pronúncias parecidas, mas significados diferentes. Suar, no caso, quer dizer transpirar. E soar quer dizer transmitir som, soar do sino. E no exemplo 2, a manga, a fruta, né, a fruta que nós comemos, e a manga da camisa. Como, por exemplo, a manga da camisa está rasgada. Então, é só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.